Vocês já ouviram falar da flor hortênsia? Eu amo essa flor. Você pode encontrar ela em várias cores e o mais interessante é que a cor dela varia de acordo com o pH da terra em que ela está plantada. E para a combinação de hoje, eu decidi trazer um pouco dessas cores para você. E fica até o final que eu fiz um desenho dessa flor para aplicar na prática a combinação de hoje. Olá artistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Para mais uma Segunda em Cores, o quadro onde eu trago novas combinações de cores com lápis de cor toda segunda-feira, e foi com esse quadro que eu decidi fazer um site combinandocores.com para deixar registrado todas as combinações e ainda por cima disponibilizar referências de mais de 50 marcas diferentes de lápis de cor, porque assim todo mundo vai conseguir fazer essa mesma combinação. Então depois desse vídeo, corre lá no site para conferir com quais lápis você vai poder fazer a combinação de hoje, e tem muitas outras combinações lá. Para a combinação de hoje, então, eu vou usar esses lápis aqui, que é o Cornflower, que é um azul bem clarinho, que é da mesma cor do meu esmalte, que inclusive na sexta-feira eu postei lá no Instagram um stories dando o spoiler do vídeo de hoje. Eu falei que na combinação de hoje ia ter uma cor da mesma cor do meu esmalte. Então se você ainda não me acompanha lá no Instagram, dá uma passadinha lá e me segue, porque assim você vai poder ver mais conteúdo que às vezes eu não trago aqui pro canal. Outra cor que a gente vai usar é o True Blue, que é um azul mais escuro, e a nossa última cor é o Orchid, que é um roxinho avermelhado. Essas cores aqui, elas são bem próximas umas das outras, e se a gente fosse localizar elas em um círculo cromático, eu diria que o azul claro e o azul escuro, eles estariam mais ou menos na mesma fatia. Deixa eu virar aqui para facilitar. Então, ele ficaria mais ou menos aqui, ou até mesmo aqui, mas eles ficariam próximos. E aí, o nosso roxinho, eu diria que ele ficaria aqui nessa outra fatia do roxo mais avermelhado. E para o meu degradê de hoje, eu usei o azul mais claro primeiro, depois eu passei para o azul mais escuro e por último o roxo. Eu decidi usar o azul mais escuro com o roxo para fazer essa mistura entre eles, porque com o azul mais claro eu achei que ele quebrou um pouco aquela fluidez do degradê e eu achei que ficou meio estranho, porque aí ficou uma cor escura, uma cor clara e depois novamente uma cor escura. Então eu preferi fazer desse jeito. E se você tá gostando da combinação de hoje, aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante para mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder as próximas combinações, incluindo o vídeo especial de 5.000 inscritos, que quando bater eu vou soltar ele para vocês. Como eu já falei, a combinação de hoje, ela foi inspirada nas hortênsias. Então eu decidi desenhar duas hortênsias e coloquei duas bordinhas assim, em duas pontas com as florzinhas para enfeitar um pouquinho mais. Lembrando que se você se tornar membro, você pode ter acesso a esses desenhos e muitos outros para colorir quando você quiser. Para começar a colorir então esse desenho, eu comecei com o lápis branco e fui fazendo alguns risquinhos assim nas pétalas, porque na referência que eu tinha visto, as florzinhas daquela hortênsia, elas eram mais clarinhas assim, pertinho do meio dela. E como eu não queria pegar outras cores, né, talvez um azul mais claro ou qualquer coisa assim, eu achei que ia ficar muito legal o resultado, porque não importa qual lápis você passa em cima depois, ele sempre vai ficar mais claro naquela parte onde eu passei o branco, então vai dar um efeito muito legal. Então eu comecei a fazer assim, eu passei o lápis branco e eu sempre ia fazendo risquinhos, tá, com o lápis, pra deixar marcadinho assim. Então ia variando, eu começava pelo Cornflower, que é o azul mais claro, depois eu passava pro True Blue, que é o azul mais escuro, e aí na pontinha assim, eu colocava um pouquinho daquele roxo pra dar uma corzinha e ficar bem legal. Então vocês podem ver que as florzinhas, elas vão ficando bem marcadinhas por eu ter colocado o lápis branco e por fazer esse movimento de risquinhos na florzinha. E gente, lembrando que a hortênsia, como eu falei, ela vai ter várias cores, e mesmo quando tem um cachinho assim, que eu não sei como é que fala, mas quando tem assim aquele cachinho da hortênsia, vai ter várias florzinhas lá que vão ter cores diferentes. Então não se preocupem de fazer sempre igual cada florzinha, tente variar, porque eu acho que fica bem legal. Quando eu comecei a colorir a
ali o cachinho, né, o primeiro cachinho, eu comecei a fazer tudo igual. Só que aí eu olhava para aquilo e tava achando assim, meu, vai ficar tudo perfeito, sabe? Então o que eu fiz? Teve algumas que eu acabei não passando o lápis branco, então aquelas que eu fazia sem lápis, ela já ficava um pouquinho mais escura. Outra coisa que vocês podem fazer é aplicar mais azul em algumas e deixar um pouquinho só de roxo, não colocar muito. Ou se vocês quiserem, nem coloque o roxo em algumas. Então vocês podem ir assim, variando e fazendo coisas bem diferentes, porque vai ficar bem legal. Teve numa das florzinhas ali do meio que eu fui fazendo risquinhos assim pela pétala inteira, então ele ficou um pouquinho mais mesclado, ele não ficou tão separado assim quanto eu tava fazendo no resto, que era deixar só as pontinhas meio roxinha, e eu achei que ficou bem legal também. E essa técnica aí de fazer risquinhos, você pode usar em qualquer outra flor, sabe? Você pode usar outras combinações e vai ficar bem legal também. Então, o desenho de hoje foi basicamente isso, né? Eu fui fazendo os risquinhos e fui mudando, mas para não ficar tudo igual, na segunda florzinha eu decidi colocar um pouquinho mais de roxo, porque como eu falei, a hortênsia tem várias cores. Inclusive, eu já vi uma que ela era laranja, gente. Eu não sei, eu nunca tinha visto, porque o normal dela é roxo, azul, tem branco, rosa e não sei se tá faltando alguma outra cor. Mas um dia eu vi laranja, eu achei a coisa mais linda porque eu nunca tinha visto. Então provavelmente naquela terra onde ela estava plantada, tinha alguma coisa que deixou ela daquela cor. Bom, então como eu falei, a segunda flor eu decidi fazer mais roxo. Então o que eu fiz? Eu passei novamente o branco para deixar mais clarinho no meio e eu passei o roxo ao invés do azul como eu estava fazendo na de cima. E o azul eu usei nas pontinhas, então eu fiz praticamente o inverso. Então com essa combinação vocês já conseguem fazer duas cores de hortênsia. Tem alguns livros que, se eu não me engano, o World of Flowers da Johanna Basford tem uma hortência, e tem mais algum livro que eu não tô me lembrando, mas tem também, e é super fácil pintar, gente, e fica muito bonito. Eu amo essa combinação, eu acho que é uma combinação muito linda. Para pintar então o cabinho e a folhinha, eu peguei algumas cores, obviamente, fora da nossa paleta, e foi basicamente 3 tons de verde. Eu escolhi um mais escuro, um médio e um mais claro. Então, para quem estiver usando os crayolas aí, eu usei o Palm Leaf, o Pine Green e o Yellow Green. Então, eu comecei colorindo com o verde mais claro para fazer uma base. Depois, com o meu verde intermediário, eu fui já escurecendo algumas partes onde eu queria a sombra. E aí, por último, com o verde mais escuro, eu fui reforçando as sombras ainda mais para dar mais volume. E aí, para folha, gente, eu fiz lá a minha técnica de colorir folhas, que eu acho a mais fácil e fica muito legal. Então, eu usei o verde mais claro para pintar as nervurinhas, e com o verde mais escuro, eu comecei a contornar a folha. E aí, eu passei um pouco no meio também, naquela nervura central. E aí, em cada espacinho da folha, eu fui subindo uma barriguinha para não deixar tudo reto, né? Pra gente dar um pouco de formato nessa folha. Depois, com o meu verde intermediário, eu só fui avançando um pouco mais. Então, eu tentei deixar um pouco, algumas partes da folha mais claras para dar essa impressão aí de luz e sombra. Então, com o verde mais claro, eu só fui preenchendo aquelas outras partes que eu não tinha feito. Bom, então, eu já terminei de colorir o desenho de hoje, mas não vai embora não. Vocês sabem que se vocês fizerem um colorido usando uma das combinações, ou mais de uma, que eu trago aqui no canal, o seu colorido pode aparecer aqui no vídeo, e hoje nós temos mais um colorido. O de hoje é do Instagram, @cenedrasgarden, eu não sei se é assim que pronuncia, e olhem que coisa mais linda que ficou, gente. Ela usou a combinação de número 3, ela usou os lápis Bruttifuner, e as cores ficaram simplesmente maravilhosas, sério. Os matinhos que ela fez ali embaixo no chão, todos os outros detalhes que ela adicionou no desenho, ficou perfeito, simplesmente eu amei, sério. E você pode ser o próximo a aparecer aqui. É só usar uma das minhas combinações, me marcar no Instagram, que é @anapfabits, e aí escreve lá na descrição da foto qual que é a combinação que você usou, que aí eu posso
posso colocar o seu colorido aqui nos vídeos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da combinação. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você quiser ver as referências dos lápis dessa combinação e das outras, você pode dar uma passadinha lá no site. E se você tiver alguma ideia de combinação e quiser que eu traga aqui nos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero uma paleta de cor de, sei lá, de abacate. Sei lá, alguma coisa assim. Deixa aqui embaixo nos comentários que a sua ideia pode ser o próximo vídeo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na quinta-feira. Beijo, beijo. Tchau!